alguém me falou, Lília, fala desses outros trabalhos que vocês fazem na Eagle, porque tem muita gente que precisa do que vocês fazem e a gente nem sabe que vocês fazem isso. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Primeiro, a gente faz na Eagle, como nós somos uma empresa de gestão de conhecimento, nosso produto é lidar com processos de aprendizagem. Processos de aprendizagem que acontecem na vida da empresa e na vida das pessoas. Então, seja uma aprendizagem que você está desenvolvendo para a sua própria carreira, para a sua própria vida, para o seu autoconhecimento, isso é produto da gente. Nós temos como ajudar você nesse processo. O que é o que a gente faz? É a nossa expertise, certo? E temos aprendizagens organizacionais. O que a gente faz com essas aprendizagens organizacionais? Várias coisas. Conferências é a primeira e a mais requisitada da gente. Pedem para a gente dar uma conferência sobre gênero numa empresa, numa igreja, numa associação, numa escola. Isso faz parte do leque de coisas que a gente faz sobre gestão do conhecimento no campo de diversidade de gênero. Então, a gente dá palestras sobre gênero em tudo quanto é ambiente que você pode imaginar. Inclusive, um que está sendo agora requisitado que a gente faça é dentro do ambiente empresarial, inclusive orientando as empresas a como, por exemplo, fazer a inserção do travesti dentro do ambiente de trabalho. Como que uma empresa, por exemplo, vai gerenciar o conflito de gênero que acontece dentro da empresa. Uma empresa conhecida da gente, por causa de ter muitos travestis no call center, os homens do setor não deixavam os travestis usar o banheiro deles e as meninas ficavam constrangidas delas usarem o banheiro delas. E eles ficavam num problema muito grande. E aquilo estava causando conflito na empresa, porque ninguém aceitava. E uma das coisas de gestão de conflito que foi proposta pela consultoria que fez a pesquisa de clima naquele momento foi a criação de um terceiro banheiro para eles. Mas nem sempre a empresa tem espaço para construir um terceiro banheiro, nem infraestrutura de imóvel para isso. Como é que você resolve uma situação como essa, então? Não é? Tem que ensinar as pessoas a raciocinar sobre essa diversidade de gênero de uma maneira um pouco mais condizente com a realidade do momento. É o que a gente faz quando a gente leva esse tipo de conferência para a igreja, para ensinar a igreja a pensar sobre gênero de um jeito diferente. Ensinar para a igreja que as coisas que ela sempre soube sobre gênero não estão de tudo correta. Tem muita coisa que foi impregnado de fora para dentro e a gente engoliu. Então, isso é uma das coisas que a gente faz, conferências e palestras. A área de diversidade de gênero é uma das áreas que a gente atua. Gestão de conflito é a segunda área, mas tem outras. Vamos fazer um testezinho dos cérebros aí? Vamos ver como é que o seu cérebro funciona? E por meio desse tipo de ferramenta, a gente vai conscientizando a organização e as pessoas da organização de que os modelos mentais que eles estão usando não são apropriados para a demanda que a organização tem, que precisam ser mudados, mas a mudança ela começa de dentro para fora, ela nunca começa de fora para dentro. Então, a gente ensina as pessoas a se reolharem, ensina a organização a se reolhar. A pessoa, nesse processo de se conhecer um pouco mais, começa a detectar diversas insatisfações que ela tem a nível de carreira profissional. Poxa, descobri que eu estou trabalhando uma coisa que eu odeio, mas não sei como é que eu vou sair. A gente ajuda você. Nós temos uma área de coaching de carreira, no qual você vai focar na sua insatisfação profissional. Não é um life coaching que vai olhar para a tua vida inteira de maneira integral. Sim, ele vai olhar para detectar os pontos de frustração da sua vida que estão relacionados com a questão profissional e financeira. Inclusive profissionais de muito naipe, gente já com doutorado, que precisa se reposicionar no mercado, não sabe se quer continuar como pesquisador, se vai continuar como docente, o que vai ser, precisa repensar, reelaborar esse processo, porque o que a pessoa gosta de fazer muitas das vezes não dá dinheiro, e aquilo que ela realmente está fazendo que dá dinheiro, que sustenta ela, é uma coisa que ela odeia. Então, como gerenciar esse conflito interno? Está vendo como é que todas as coisas de gestão de conhecimento estão interligadas? A gente também faz aqui. E uma outra coisa bem legal, que é uma coisa muito antiga que a gente faz, né, já fazia muito antes da própria empresa existir, é a revisão de teses, dissertações, monografias e orientações de TCC.
Ah, Lília, mas eu estou fazendo um TCC para me formar na faculdade, eu tenho orientador. Sim, você tem. Normalmente um orientador que te deixa esperando por um feedback dele. Quando ele te dá um feedback, já está na hora de você fazer a defesa e você não tem tempo de mexer no trabalho. Gente, eu sou professora universitária há 20 anos. É exatamente isso que eu vejo acontecer em todas as universidades e faculdades onde eu trabalhei, não é isso? Então, a gente tem dois serviços nessa categoria, ou seja, você vai lidar com o seu conhecimento que está sendo colocado no papel em forma de TCC, de que jeito? Primeiro, no teu processo da pesquisa, se você não é aquele tipo de pessoa que só trabalha em cima da hora, mas que você gosta de fazer as coisas com antecedência, paulatinamente, você precisa de feedback imediato para saber se você está no caminho correto de pesquisa. Então, às vezes você está estudando um tema, seja de gênero, de filosofia, seja o que for, que a gente orienta de vários campos, inclusive de engenharia, viu? Então, a gente aproveita a expertise desse pessoal todo nesse processo. Vamos fazer o papel de orientador deles. Nós não funcionamos como ghostwriters. Ou seja, o ghostwriter é uma pessoa que escreve o texto inteirinho para você e você só defende lá como se fosse seu. A gente não faz isso, não. Você vai escrever o seu texto. Quando eu me dou ao trabalho de escrever um texto seu e você bota a sua autoria no texto, você está roubando o meu conhecimento para tirar vantagem em cima desse. Ah, Lília, mas eu estou pagando, tem muita gente que faz. Faz, mas isso não é correto. Isso dentro do mercado funciona como plágio. Escrever um texto para a pessoa, só assinar embaixo da autoria, jamais. Isso é crime. Tá? Isso entra no campo de falta de autenticidade do conteúdo. O cara está dizendo que o conteúdo é da autoria dele quando não é. Então, isso é crime de plágio, isso é crime contra a propriedade intelectual. Isso não está certo. Não é ético, nem nenhum cristão deveria fazer isso. Primeiro, você escreveu sua tese, teu orientador não te deu feedback, manda para a gente vai fazer uma revisão técnica dela super apurada. Do tipo, você colocou muita citação literal, a gente vai falar, isso aqui não precisa ser citação literal, isso aqui precisa, isso aqui deveria ser. Ah, você colocou muita nota explicativa ou pouca nota explicativa. Ó, aqui cabe uma nota explicativa desse tipo. Isso a gente faz, é uma revisão técnica profunda e a gente funciona também como pré-banca, ou seja, lendo o seu texto e vendo os problemas de incoerência do seu texto, a gente faz perguntas para você do tipo, e se a banca te perguntar tal coisa, o que você vai responder? Talvez você tenha que escrever um parágrafo sobre esse assunto, nesse lugar aqui, nessa introdução, para não deixar a banca pensando que você deu um salto no conteúdo e chegou lá e já fez aquele negócio pronto, porque isso é uma coisa que normalmente as bancas pegam muito. Então, como a gente tem muita experiência com banca, a gente sabe mais ou menos no que as bancas agarram fazendo perguntas. Então, esse tipo de trabalho a gente faz tecnicamente. Existe um padrão, um preço só para revisão ortográfica, que a gente também faz, e tem um outro padrão que é para revisão técnica, que no caso a gente funciona como se fosse um revisor orientador. E a gente não escreve as coisas para você, a gente manda você escrever. Dá tempo, porque muitas das vezes quando você tem que entregar o texto final para o seu orientador ler por último, já deu tempo de você fazer uma revisão desse tipo e não perder seus prazos. É um trabalho que a gente demora 30 dias para fazer, mas em diálogo intenso com o próprio escritor. Quando você escreveu isso aqui, você quis dizer o quê? Isso aqui não está muito claro. É uma coisa desse tipo. Então, difundam esse trabalho da gente aí, porque eu sei que tem muita gente se formando na faculdade, escrevendo TCC, tem gente se formando em mestrado, produzindo tese, tem gente precisando elaborar projeto de pesquisa acadêmica. Isso tudo a gente faz dentro desse processo de revisão. Beijo grande. Tchau.